Fábio Piperno, muito boa noite para você. Deu Flamengo no Maracanã. 3 para o Flamengo, 2 para o Palmeiras nesse confronto direto, decisivo, importante. O Flamengo derrota o Palmeiras, alcança o Verdão na liderança e a disputa continua acirradíssima, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Um roteiro que parece que está muito parecido com aquele do primeiro turno, quando o Palmeiras chegou para o confronto direto com 4 pontos a mais, perdeu em São Paulo e depois a liderança escapou na rodada seguinte, quando o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro. Agora, os dois ficam empatados, rigorosamente iguais no número de pontos, o Palmeiras com essa vantagem pequena, né, por conta do número de vitórias, mas isso obriga o Palmeiras a vencer na próxima rodada o Cruzeiro. Jogo dificílimo e jogo que vai acontecer entre as duas semifinais da Libertadores, o que obviamente acrescenta um ingrediente ainda mais saboroso a esse campeonato. De qualquer forma, um jogo em que, como não poderia deixar de ser, os dois times vão acabar reclamando bastante de arbitragem, de vários aspectos do jogo e tal, mas eu acho o seguinte, independentemente do que possa ser dito de eventuais erros, de possíveis erros do árbitro, lances muito discutíveis, o que o Palmeiras tem que debater é uma outra coisa. O time vem evoluindo, vem jogando bem, o Abel remontou essa equipe que joga o futebol hoje de um outro nível. Foi, aliás, o Palmeiras quem tomou a iniciativa no Maracanã. O Palmeiras tomou gols no primeiro tempo, quando partia para cima, mesmo com o jogo 0-0. Agora, o Palmeiras não pode cometer os erros individuais que foram registrados hoje. Eu acho que, eu até comentava antes de começar o programa aqui com o Bruno Prado, que uma pena que isso tenha ocorrido hoje com o Bruno Fux, porque é um jogador que tem se apresentado muito bem, um cara raçudo, um cara que literalmente veste a camisa, um cara que, né, honra a camisa que veste, faz de tudo pela vitória, mas hoje ele viveu uma tarde extremamente infeliz. E o Aníbal Moreno, o Aníbal é um volante que tem parece que ele usa chuteira de chumbo. Não é de hoje, que é o titular do Palmeiras, que eu mais critico, porque embora, tudo bem, o Scaloni convocou para a seleção argentina, eu acho que qualquer técnico de seleção comete os seus erros. Para mim, o Aníbal Moreno é um jogador muito comum, um jogador aguerrido, um cara raçudo, mas de passe muito ruim. Eu, honestamente, ainda não estou assim, não consigo assimilar volante de passe ruim nesse futebol moderno. E hoje, numa dessas tentativas de passe, ele colaborou para praticamente definir o jogo no erro do terceiro gol do Flamengo. Mais uma falha do Aníbal Moreno em jogo decisivo, em jogo crucial do Palmeiras. Já tinha acontecido contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Palmeiras estava mal naquele duelo contra o Corinthians pelas oitavas da Copa do Brasil. Mas aquela cabeçada do Aníbal Moreno no Martínez tirou completamente o Palmeiras da competição nacional mata-mata. E agora, no terceiro gol do Flamengo, o Aníbal foi tentar sair jogando, é interceptado. O Flamengo, que não tinha nada a ver com isso, foi lá e fez o gol com o Pedro, o terceiro gol da equipe rubro-negra, fora o Bruno Fux. Muito elogiado, foi bem nos últimos jogos, marcou gols nos últimos jogos do Palmeiras, mas como um 5, jogando como volante. Hoje entrou como titular na zaga ao lado do Gustavo Gomes e o Pedro deitou e rolou. Jogaço do Pedro hoje, um dos melhores em campo, na minha opinião, com o Arrascaeta. Bruno Prado, boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Deu Flamengo, vitória importantíssima do Flamengo no Maracanã. 3 para o Mengão, 2 para o Palmeiras. Bruno Prado. Bom, boa noite, Pedro, boa noite a todos. Um jogo muito bom, duas equipes de alto nível, duas equipes muito fortes, não à toa estão ali empatados na liderança do campeonato, nossos dois semifinalistas na Copa Libertadores da América, e foi um jogo que acabou decidido mesmo nos confrontos, nos erros individuais, nos confrontos, o Pedro levando vantagem contra o Bruno Fux, né, em 2 lances, né, no primeiro gol e no lance do segundo gol, né, que foi o pênalti do Bruno Fux no Pedro. Ali o Pedro 2 vezes levou vantagem contra o zagueiro do Palmeiras e acabou conseguindo o gol, né? Um lance que ele deu assistência para o Arrascaeta, outro lance ele sofreu o pênalti. Então ali foi importante e depois, logo depois do segundo gol, o erro do Aníbal Moreno, né? O Pedro mesmo foi lá pressionar, o Pedro foi individualmente o grande destaque do jogo e ali ele conseguiu o terceiro gol. Foi um jogo que, aquele golzinho do Palmeiras no final até acho que mostra melhor o que foi o jogo, não foi o jogo para 2 gols de diferença, não muda nada, né? Os pontos, o Flamengo ganhou os 3 pontos, isso não muda nada, mas assim, falando do que foi o jogo, foi um jogo muito bem disputado. O Flamengo mais eficiente quando teve a oportunidade, aproveitando os erros do Palmeiras, foi mais letal o time do Flamengo quando teve as oportunidades,
Mas não achei que o Palmeiras fez um jogo ruim no Maracanã, não. O Palmeiras é um time que já teve várias caras, né, vários jeitos de jogar com o Abel, e o atual Palmeiras é um time, desse time que se encaixou ali mais ou menos na metade do primeiro turno, é um time que tenta jogar, que tenta ter a bola, que tenta trocar passes, e isso ficou mais acentuado ainda porque toma o gol no início, né? Aí o Flamengo, até fugindo um pouquinho das suas características, em muitos momentos esperou o Palmeiras para jogar em velocidade, para jogar nos erros do Palmeiras, e o Flamengo acabou construindo o resultado, né? É um campeonato muito disputado, é um campeonato que os dois estão juntos, e se você olhar dos 28 jogos de cada um, o Palmeiras deixou de vencer 9 e o Flamengo deixou de vencer 10, né? Entre empates e derrotas. Desses 9 do Palmeiras, 2 são do Flamengo. Então, as 2 derrotas para o Flamengo. Se você excluir, o Palmeiras tem 7 tropeços contra os outros. O Flamengo não tropeçou contra o Palmeiras. Então, ele tropeçou 10 vezes contra os outros, entre empates e derrotas. Até mais empates que derrotas. O Flamengo perdeu muito pouco no campeonato. Então, o Palmeiras, normalmente, ele tem tropeçado menos contra os outros. Mas o Flamengo compensa ganhando os 2 jogos do Palmeiras, né? Como ganhou aqui e ganha no Maracanã. Então, isso que está deixando o campeonato bem equilibrado. O Flamengo foi melhor no confronto direto, apesar de estar perdendo mais pontos que o Palmeiras. E vai até o final essa disputa. Acho que uma vitória do Palmeiras hoje não ia acabar o campeonato, mas o Palmeiras abre 6 com 3 vitórias a mais. Ficaria uma situação bem difícil para o Flamengo buscar. Qualquer outro resultado deixaria o campeonato abertíssimo, e esse resultado, vitória do Flamengo e os 2 empatados em pontos, é o que deixa mais aberto. Faltam 10 jogos para cada um, e acho que em nenhum momento alguém vai abrir muito, não. Acho que vai até o fim desse jeito, 1 ponto, vai ter um momento que um tropeça, o outro abre 2, acho que não vai desgarrar, não. Acho que vai até o fim desse jeito. Hoje acho que era o que deixaria desenhado, né? Se ia abrir o Palmeiras ou se ia até o fim ponto a ponto. E faltando 10 rodadas, não acho que vai ter um momento que um dos 2 vai abrir muito em relação ao outro, não. Vai assim até o final. E o Pedro, que participou dos 3 gols do Flamengo, o primeiro lance, o Rossi sai jogando, o Pedro faz o pivô para cima do Bruno Fux, o Arrascaeta chega no ponto futuro. Aí é muito entrosamento, muito conhecimento, né? Dos dois, já jogam juntos há algum tempo. O Arrascaeta faz 1-0, o Pedro servindo o Arrascaeta. Segundo gol, o Pedro sofre um pênalti do Bruno Fux. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui da arbitragem, nós temos todos os lances, nós vamos debater a arbitragem. Aí o Pedro sofre o pênalti do Bruno Fux, o Jorginho foi lá e fez de pênalti. E o terceiro gol é dele. E quase não fez o 4º gol, por muito pouco não fez o 4º gol, porque é interceptado pelo Gustavo Gomes no segundo tempo. Deitou e rolou, jogou muita bola. O Pedro, eu tenho até um número aqui muito legal, do Arrascaeta no Brasileirão. Artilheiro do campeonato, 15 gols marcados, líder de assistências. É o artilheiro e o garçom do campeonato, 15 gols para o Arrascaeta, 12 assistências na competição. A melhor fase do Arrascaeta desde 2019. Vampeta, você que adora, né, esse pós-jogo, ainda mais Flamengo e Palmeiras. Daqui a pouquinho a gente vai conferir também a palavra dos técnicos. Acho que hoje é bem capaz de algum dirigente querer passar na zona mista. Vamos falar daqui a pouquinho dos erros de arbitragem, mas análise técnica do jogo. Deu Flamengo 3, Palmeiras 2. Você que transmitiu essa partida aqui na Jovem Pan, ao lado do Nilson César, do Mauro Betti, em toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Vampeta, boa noite. Boa noite, Pedro, Fábio Piperno, Bruno Prado, boa noite a todos, né? De fato, foi um belo jogo no Maracanã, no começo ali, para ter um jogo truncado, tudo, onde as grandes estrelas, né, das 2 equipes fizeram a diferença. O Pedro, como você falou, Pedro, foi para mim o melhor jogador em campo, né? Fazendo gol, dando assistência. O Arrascaeta também vivendo um grande momento, artilheiro do time na temporada, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Pedro, vice-artilheiro do Flamengo na temporada. O Vitor Roque retomando um bom futebol. Chico Tigrinho fez uma boa partida também hoje, né? O Flamengo que perde Léo Ortiz saindo lesionado, mas entra o Danilo, né? 2 equipes que têm vários jogadores de qualidade de seleções voltando de data FIFA, principalmente os jogadores do Palmeiras. Do Flamengo ficou todo mundo aí, ninguém foi para a data FIFA, né? O Palmeiras que para ganhar tem que lutar, para ganhar do Palmeiras tem que ser aquilo, só um Flamengo mesmo que tem muita qualidade. Para mim o campeonato tá aí, a gente pegar ao longo de 1971 até agora, como foi mudado o Campeonato Nacional, só 2 equipes ganharam 9 jogos seguidos, que foi o Corinthians a temporada passada e o Internacional, que também tem essa marca. Então, faltando 10 rodadas. Se você falar assim, se o Palmeiras não perder nenhum jogo, em 10 jogos, o Flamengo também não perder, no final bate o Palmeiras por um número de vitórias maior.
Acho que essas duas equipes vão ter jogos difíceis. Tá todo mundo falando assim, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro na próxima rodada. Tem a data de Libertadores aí. Pega o Cruzeiro em casa. E o Flamengo vai a Fortaleza pegar o Fortaleza que está na zona de rebaixamento. É jogo fácil? Não é. Aonde Flamengo e Palmeiras for jogar, principalmente numa reta dessa de final de campeonato, Fortaleza ainda acreditando que pode sair, estádio vai estar lotado. Então, para mim, não tem isso de que as duas equipes aí vão ganhar 10 jogos seguidos. Se acontecer isso, o Palmeiras é campeão. Acho que vão ter tropeço, vão ter jogos duros ainda dentro da competição. Né? O Flamengo vai ter jogo duro, o Palmeiras vai ter jogos duros também dentro da competição. Serviu para o Flamengo igualar o número de pontos, que seria muito importante. Por exemplo, um empate hoje. O Flamengo teria que torcer para alguém, para outras equipes. O Flamengo agora tem que ganhar seus jogos e torcer para pelo menos o Palmeiras empatar um jogo. E ele assim ainda fazia o dever de casa ou fora de casa em outros jogos. Em relação às polêmicas que daqui a pouco você vai tocar, eu já estou vendo tudo. O script para todos já estão aqui. Quando nós estávamos fazendo o jogo, que o Léo Ortiz sai machucado, o Danilo estava ali para substituí-lo, e ele não entra, e é o Piquerez que bate o lateral. Não, quem bate o lateral? Maurício. O Maurício. Não. Acho que é o Maurício que bateu o lateral, não foi? Não sei se foi o Maurício. Lateral. Já estava dando a polêmica com o Felipe Luiz e todo mundo falando, pô, não deixou entrar o Danilo, já estava em cima disso aí. Erro da arbitragem. Quando o Flamengo vira para 3-1, o Palmeiras agora vai questionar que teve o lance do Gustavo Gomes, quando o jogo estava 0-0, e teve o lance do Pedro com o Fux, que também o Palmeiras alega que na origem da jogada o Danilo faz a falta do Victor Roque, que depois vem a falta do Pedro. Então vai ter essas polêmicas tudo. O árbitro muito pressionado, o árbitro de Copa do Mundo, tudo. Se eu sou arbitragem, eu sei que os dois times, nenhum dos dois lados vai querer meu bem. Eu não dou muita moral. Sou árbitro FIFA, então vai ter que me respeitar. Então vamos se questionar. Pode ter certeza que se o jogo termina empatado ou o Palmeiras ganha, o Flamengo ia questionar o lance do lateral batido e a não presença do Danilo no jogo. Como o Palmeiras sai o jogo 3-2, o Palmeiras vai alegar e vai brigar muito por esse lance do Gustavo Gomes, né, do empurrão do Jorginho e do empurrão do Pedro no Fux. Fora isso, eu não achei uma arbitragem terrível. Por tudo que está acontecendo, acho que o VAR poderia ter chamado alguma coisa para o Wilton ter ver um outro lance, mas no mais o campeonato está aí, vivo para essas duas equipes, e com o resultado de hoje, vitória do Flamengo, ainda dá uma esperança e um sonho para o Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro... É que dá um sonho. O Palmeiras agora estão empatados em número de jogos. O Cruzeiro ainda vai depender. Então, tem um jogo a menos. Só que o Cruzeiro vai depender de muita coisa, mas ainda faltam 10 rodadas. Entre outras coisas, ganhar do Palmeiras na próxima rodada. Então, quer dizer assim, ainda dá um sonho. Ainda tem esse sonho de o Cruzeiro tentar e rezar para que Flamengo e Palmeiras depois tropecem também em alguma rodada. E o Flamengo pega o Fortaleza, hein? Não, rodada. Tem. A chance do Flamengo passar. Por exemplo, tudo bem, o Sport está na zona de rebaixamento. Esse jogo de Flamengo e Sport, pelaquela parada de 87, pelaquela parada de campeão de 87, vai dar um gás também. O Sport não tem essa qualidade toda, mas soma ponto, por exemplo. O Sport tira 2 pontos do Cruzeiro, que está com sonho de título. Eu lembro que o Jardim, quando empata o jogo no Maracanã, ele vai para a coletiva e falou assim, esse ponto que a gente empatou aqui no Maracanã vai ser muito válido se a gente ganhar no Sport na rodada seguinte. O Cruzeiro foi e empatou. Então tem muita coisa para acontecer. Essas duas equipes estão envolvidas no meio de semana em jogos importantes. O Palmeiras vai ter que ir a Quito. O Flamengo permanece no Rio. Só que na semana seguinte, o Flamengo vai ter que ir a Fortaleza, que dá quase 3 horas e meia de voo. Depois o Flamengo vai ter que ir na Argentina. E o Palmeiras permanece em São Paulo. Tem muita coisa para acontecer. Mas que foi um belo jogo, independente de tudo. Eu gostei, eu acho que nem o Bruno falou. O resultado para 3-2 foi bom. E a qualidade técnica das duas equipes
foi muito boa. O Palmeiras começou o jogo pressionando, melhor que o Flamengo. É isso que se espera de duas equipes que têm jogadores de seleções que vão estar em Copa do Mundo daqui a menos de 10 meses e que são plantéis caros a nível do futebol sul-americano. Quem esperava aquele jogo mais estudado, aquele jogo de poucos gols, não aconteceu. Não aconteceu. Foi bom o jogo no Maracanã, 5 gols. Flamengo, que está invicto há 16 jogos contra o Palmeiras no Brasileirão. Há 8 anos o Palmeiras não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro. A última vitória aconteceu em 2017. E o tabu mantido também no Maracanã, Piperno. Tabu mantido no Maracanã. Há 10 anos o Palmeiras não vence o Flamengo no estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. É um negócio realmente impressionante, porque o Palmeiras, lá atrás, né, em outros tempos, era um time que se dava muito bem no Maracanã. Claro que dos anos 80 para frente isso começou a mudar, depois veio o período Parmalat, em que o Palmeiras voltou a ganhar alguns jogos, mas especificamente contra o Flamengo nessa fase, e justamente foi um período de alta para o Palmeiras, e curiosamente também calhou de ser no momento em que o Palmeiras ganhou 2 decisões diante desse mesmo Flamengo em campos neutros, né? Final da Libertadores e depois da Recopa em 2023. Agora, hoje o jogo mostrou uma outra coisa, né? Esse novo padrão, esse novo time do Palmeiras. Porque esse novo time do Palmeiras ele tem pouco a ver, inclusive, com o time que foi jogar o Mundial. Mudou muita coisa. Você pegar, por exemplo, a defesa do jogo contra o Chelsea. Nenhum. O Gustavo Gomes estava suspenso e o Piquerez também. O Kelvin chegou depois. O Bruno Fux jogou. Enfim, o Fux foi o único titular. No meio-campo, no jogo contra o Chelsea, tinha o Aníbal. Emiliano. Exatamente, o Emiliano. Então essa é a minha dúvida. O Emiliano e na frente o Vitor Roque. E o Emiliano hoje foi banco. Então, e o Emiliano hoje foi banco. Então, foi um time que mudou praticamente tudo, né? E ele foi reconstruído muito rapidamente com uma outra forma de jogar. Um time mais com bola no chão, trabalha mais a bola. Do time que iniciou contra o Chelsea, só Fux e Vitor Roque mesmo. Iniciaram hoje também, outros entraram aí, né? Porque o Gomes e o Piquerez cumpriu suspensão, o Flaco estava no banco, o Facundo, que entrou hoje, era titular naquele time. Então, uma equipe que mudou demais. Quando o Bruno Fux foi contratado pelo Palmeiras, um colega de Belo Horizonte me disse: jogador que tem boa construção, boa saída de jogo, mas não é um grande destruidor de jogadas, o Bruno Fux. Eu acho que isso ficou comprovado hoje, mas também ficou comprovado, já que você lembrou do Mundial, aquele jogo contra o Inter Miami, que o Suárez, já com o joelho daquele jeito, né? O Suárez deitou também para cima da marcação do Bruno Fux e Vanderlan naquele jogo, né? E Vanderlan que depois... E Mikael. Vanderlan que depois partiu para o Bragantino. O Murilo saiu machucado. Contra o Inter Miami. Foi. O lance do primeiro gol. Foi. E o Suárez com meio joelho deitou para cima do Bruno Fux. E ele foi bem contra o Juventude, foi bem contra o Bragantino, marcou gol nessas últimas 2 partidas na condição de camisa 5. Hoje quem fez essa função foi o Aníbal Moreno. O Piperno não gosta do Aníbal Moreno, não é de hoje. Não é muito fã do Aníbal Moreno. E do lado do Flamengo... Aqui na mesa um ex-grande volante. Se convencionou achar aqui no futebol brasileiro, durante muito tempo, isso faz mal para o futebol brasileiro até hoje. Que você põe qualquer destruidor no meio-campo, tá bom. Então, o 5 tem que ser o cara de destruição. Se ele souber jogar, é bônus, mas a primeira missão dele é chegar junto e pá, não sei o quê, aquele pitbull. Isso foi muito valorizado aqui no Brasil. Eu jamais gostei disso. Aliás, o melhor Palmeiras da história, pelo menos de 50 anos, depois da academia dos anos 70, era um Palmeiras que tinha César Sampaio e Mazinho no meio campo. Esse cidadão jogou muito contra os dois. Isso é louco. Então, não dá para assimilar esse tipo de jogador, com todo respeito. É um cara batalhador e tal, mas eu acho que ele calça a chuteira de chumbo. E a gente está falando aqui das falhas defensivas desse Palmeiras. Daqui a pouquinho, ainda falando do jogo, a gente tem que exaltar o sistema defensivo do Flamengo do Felipe Luiz, que perdeu o Léo Ortiz no começo do jogo, colocou o Danilo, não tinha um zagueiro no banco de reservas, colocou o Danilo e ainda assim deu conta do recado esse sistema defensivo do Flamengo.